A Priscila Caneparo para analisar esse cenário. Priscila, a gente tem visto Líbano e Síria, dois países contra os quais Israel tem feito alguns ataques, justamente porque são países quando esses grupos extremistas são financiados pelo Irã. A gente conversava outro dia com o Lorival Santana e ele explicava que o exército do Líbano praticamente é inexistente. O Hezbollah o substituiu. Por que esses dois países chegaram a esse cenário, Priscila, de não terem forças militares suficientes ou fortes o suficiente do que facções que acabaram tomando conta dessas duas nações? Bom, basicamente a gente precisa entender todo o contexto ali do Oriente Médio, principalmente vinculado nesse momento ao Líbano, né? O Líbano ele foi alimentado ao longo do tempo, efetivamente, por facções extremistas, o Hezbollah é um exemplo claro disso, e basicamente, né, a partir dessa premissa, esses países acabaram por abandonar suas forças militares, porque, de fato, essas forças paramilitares acabaram por fazer, às vezes, não do interesse do Estado, mas do interesse, efetivamente, de uma parcela da população que se vê radicalizada. Esse que é o grande problema, primeiro ponto. Segundo ponto, existe sim um financiamento por intermédio de outros estados, como você bem pontuou em relação ao Irã, que vem justamente alimentar esse extremismo. E a gente tem que entender que Hezbollah, que Hamas, efetivamente, eles não são basicamente instituições nacionais, eles são ideias que estão presentes no Oriente Médio. Então, ainda que Israel, né, pegando já o gancho para a guerra, ainda que Israel venha a detonar, venha a acabar, venha a findar efetivamente com a instituição Hamas, não vai finalizar, por exemplo, com a ideia do Hamas, não vai finalizar, por exemplo, com a ideia efetivamente do Hezbollah. É diferente aí, basicamente, né, de um Estado Islâmico. O Estado Islâmico, sim, para a gente ter uma ideia, para grupos como Hezbollah e como Hamas, o Estado Islâmico é visto como muito radical, como muito extremista e não existe esse apoio. Agora, em relação a Hezbollah, que para a visão de muitos no Oriente Médio tem uma causa legítima, para a visão de muitos o Hamas tem uma causa legítima, é muito difícil a gente observar, de fato, um afastamento justamente da população frente a esse radicalismo. E o que eu vejo é uma retroalimentação. A partir do momento que a gente observa ações, por assim dizer, que matam civis, e não estamos justificando aqui, obviamente, a ação de Hamas e de Hezbollah, porque são injustificáveis, existe sim uma parcela da população que estava inerte, que acaba se radicalizando, que acaba ganhando simpatia por esses movimentos. Então, é muito difícil desconstruir esses movimentos a partir do momento que a gente observa que existe, né, uma tensão societária, uma ebulição social em cada um desses estados. Ô Priscila, tudo bem? Tainá falando contigo agora. Gostaria de tirar uma dúvida, porque o Américo Martins esteve hoje ali na fronteira, no máximo que ele pôde chegar da fronteira com o território de Gaza, com a faixa de Gaza, e relatou para a gente o quanto que ele ficou impressionado com o barulho das bombas e com o poder mesmo efetivo de ação ainda do Hamas. Isso a gente está falando de um Hamas que não tem a entrada efetiva de um grupo muito mais poderoso, belicamente falando, que é o Hezbollah. O que você pode falar para a gente para situar sobre a entrada da incursão terrestre de Israel? Isso pode estar sendo avaliado pelos militares de Israel, pela Força de Defesa. De fato, ainda existe uma potência grande de poder de destruição do Hamas e o quanto isso escalaria com a entrada do Hezbollah. Que força que teria o Hamas hoje, segundo relatos do nosso correspondente internacional, ainda muito forte com a entrada de outro grupo extremista dessa dimensão? Bom, a gente não consegue ter a dimensão do quanto o Hamas está potente na perspectiva bélica. O que a gente consegue desenvolver de ideia justamente nesse momento é que ele está muito além do que a gente imaginava em relação a um grupo extremista que se encontra em uma região isolada em termos mundiais. Primeiro ponto, a gente tem que pensar que a faixa de Gaza não é, por assim dizer, uma Cisjordânia, o norte da Palestina. A faixa de Gaza é isolada. Existe um bloqueio total, tanto que a gente tem visto a dificuldade de ingresso até de forças humanitárias, né, de comboios humanitários. Dentro dessa premissa, em contrapartida, a gente tem que analisar e pensar que no subsolo, efetivamente, de Gaza, existe toda uma perspectiva, assim, de túneis que são maiores, para a gente ter uma ideia, do que o metrô de Nova York. Então, a complexidade desse grupo, efetivamente, é muito além do que a sociedade internacional imaginou e acredito que propriamente Israel tem imaginado. Só que aí a gente se questiona, quem está financiando o Hamas? Existe uma primeira linha de entendimento que diz justamente que o Irã é quem financia o Hamas,
É o Irã quem alimenta, quem retroalimenta esse grupo justamente para fazer frente à ideia do Estado de Israel. Se isso é verdade ou se não é verdade, a gente sabe que o Hamas sozinho não ia conseguir todo esse armamento. Alguém está financiando. Segundo, se a gente pegar em um momento anterior, né, uma década passada, basicamente, o Hamas ele não tinha esse potencial bélico em termos de tecnologia. Hoje a gente vê mísseis do Hamas muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que aqueles que ele poderia adquirir efetivamente, o que ele teria em mãos uma década atrás. Então, talvez, né, dentro dessa perspectiva, Israel tenha subestimado, sim, o poderio do Hamas, tenha entendido, né, que o Hamas ele estaria conformado como uma década atrás e não teria, né, um financiamento internacional, um financiamento estrangeiro, não internacional. Mas aí a gente se pergunta, quem que está financiando? É lógico que o Hamas tem o auxílio do Hezbollah, mas o Hezbollah ele é um grupo muito forte, um dos grupos extremistas mais fortes da região, se não o mais forte, né? De fato, não vai fazer frente ao poderio militar efetivamente de Israel, porque a gente está falando de uma potência nuclear, mas, de fato, o Hezbollah tornaria esse conflito muito mais sangrento. Mas, em compensação, a gente precisa voltar os olhos para o Irã. O que o Irã compactuou em relação ao Hamas, o que ele fez em relação ao Hamas, o que ele armou em relação ao Hamas e qual é o poder de influência do Irã para determinar se o Hezbollah vai ingressar ou não nessa guerra. A gente sabe que o Irã ele tem um poder de confluência e influência frente a esses grupos extremistas muito grandes. Excelente, Priscila. Muito obrigada por esclarecer todas essas dúvidas. Priscila é especialista em direito internacional. Fica com a gente ainda, Priscila, durante a nossa programação.